Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Onde Está o Fera? Olha só, hoje nós estreando o podcast Onde Está o Fera, onde nós reencontramos ex-alunos que estudaram aqui no colégio para a gente saber o que eles estão fazendo, onde que eles estão, se estão aqui na cidade, se estão viajando, o que eles são hoje, enfim, muitas curiosidades que nós vamos resolver aqui, solucionar aqui no nosso podcast Onde Está o Fera. Então sejam todos bem-vindos. Meu nome é Danilo Correia e hoje nós vamos estrear o nosso podcast Onde Está o Fera. E eu vou começar hoje com esse fera aqui, chamado Gabriel Reixargueiros. Gabriel, muito bem-vindo. Que bom que você está aqui com a gente e tudo de bom para você. Como é que você está se sentindo chegando no colégio hoje, novamente? Primeiro, bom dia, muito obrigado Danilo pela receptividade, muito obrigado pelo convite, eu estou bem honrado, assim, aqui é um lugar que fez muito bem para minha vida, me trouxe muitas coisas boas e eu estou bem feliz de retomar aqui, de estar aqui de novo e participando desse projeto que eu achei super legal, então, primeiramente, muito obrigado pelo convite e bora trocar uma ideia, acho que vai ser bem legal, estou bem feliz por estar aqui. Legal, muito bem. Então, me diga uma coisa, Gabriel, como é que, então, você chegando aqui no colégio, a gente quer saber, então, tudo que você passou por aqui. Então, eu queria que você descrevesse quem era esse Gabriel aqui no colégio, como é que era esse Gabriel? Você tem como contar pra gente, o que contar pra gente? Conta tudo e não esconda nada. Boa, muito bom. Bom, eu acho que o Gabriel era primeiro um aluno muito preocupado, assim, sabe? Eu era bem responsável, preocupado com horários, com compromissos, com demandas, com trabalhos, com estudo. Então, acho que a primeira característica que eu daria aí é um aluno bem preocupado, assim, com responsabilidade, sabe? Era bem certinho, bem organizado. Mas, ao mesmo tempo, no dia a dia de sala de aula, eu acho que eu vivia muito as aulas, sabe? No sentido de tanto quanto prestar atenção, quanto participar e fazer pergunta, mas também não era muito falante também, né? Isso traz para outra característica. Então, apesar de ser preocupado com nota, com prazo, tudo, eu sempre fui da turma do fundão. No começo, possivelmente, era por conta da minha altura, né? Que eu fui ficando mais para trás, mas também por essa característica de estar sempre falando. Eu era falante vivendo as aulas, participando, mas também com os colegas. Então, acho que era esse misto de coisas aí. O professor vivia chamando a atenção, né? Gabriel! Eu tava sempre na turma do fundão, mas eu tentava direcionar, sabe? Essa vontade de viver as aulas, de participar mais para estar ativo ali, para prestar atenção. Fora das aulas, eu também, assim, em casa, também costumava viver bastante as atividades do colégio. Tanto é que mais para frente a gente vai conversando, acho que vai ter oportunidade para isso. Participei de várias atividades extracurriculares que fizeram muita diferença para a minha vida, inclusive. Legal. A gente vai conversando pelo caminho, mas então eu vivi bastante coisa do colégio para além da sala de aula também. Então, mas acho que era isso. Resumindo, acho que como aluno era muito responsável, assim, mas também era muito falante, muito participativo, vivia bem o ambiente do colégio. Essa parte ativa é muito legal, né? Porque você troca, né, um conhecimento com o professor ali, ele está dando aula e quer a participação do aluno, né? Sim. E aí isso já gera uma troca, né? Já a aula ganha bastante, o aluno ganha bastante, né? Então, o falar assim de modo direcionado, como você falou, né? Mas Sim. Isso isso fez muita diferença. Eu acho que sempre essa interação, porque eu acho que a morosidade é uma coisa que atrapalha muito em qualquer coisa que você precisa se concentrar, focar. Exato. E a escola é isso, né? Então, você se manter ativo e focar a tua intenção para movimentar a aula, para tirar tuas curiosidades sobre aquilo que está sendo passado, acho que é super importante e acho que aguça um pouco mais o interesse, né?
Exatamente. Por conta dessa troca. Exatamente. Isso é bom pro professor e pro aluno, né? Para os dois, né? Tem só ganho, né? Às vezes eu ficava com medo até de atrapalhar um pouco, mas eu escolhia sempre pecar pelo excesso. Então é isso. É, legal. Mas e eu ouvi você falando, você chegando e falando, aqui mudou aqui, né? Esse corredor, né? Mudou, aqui não existia, aqui não existia. Aí eu te pergunto qual é essa lembrança, né? Logo quando você chegou aqui no colégio, que lembranças trouxeram a sua memória chegando aqui no colégio, nesse ponto da sua vida, dessa tua carreira, dessa tua trajetória, o que veio a sua lembrança? Nossa, muitas lembranças. Eu tenho muitas lembranças aqui. Acho que a primeira coisa que vem na cabeça são as pessoas, né? É sempre isso, porque eu tive muita felicidade de encontrar várias pessoas incríveis aqui que fizeram muita diferença para minha vida. E aí quando eu estava chegando, você vai lembrando dessas pessoas, professores, funcionários, colegas, pessoas que eu levei daqui para a vida depois, ou pessoas que fizeram muita diferença enquanto eu estava aqui, eu me lembro. O fato de poder entrar aqui me lembra muito da primeira vez que eu entrei no colégio, né? Acho que essa é uma história legal, é uma lembrança que eu tenho muito vívida comigo, porque a primeira vez que eu entrei aqui foi para fazer uma prova da bolsa. E eu estudava numa outra escola pública aqui da cidade, e eu tinha uma professora que me dava aula nessa escola e dava aula aqui no São José, a professora Alzeni. E aí ela enxergou algum potencial para eu fazer essa prova enquanto eu estava lá. Eu estava na 2ª série. E aí ela veio conversar com a gente, comigo e com os meus pais, e falou, olha, o São José tem uma prova para fazer a bolsa e tal, talvez o Gabriel se dê bem. Mas eu não entendia direito, né? Eu tinha 8 anos, e aí os meus pais falaram, e eu tenho esse dia muito vívido, assim. Eu lembro de onde eu saí para tomar café com meu pai de manhã. Eu lembro que eu não usava caneta, e meu pai me emprestou uma caneta para fazer a primeira prova. Primeira vez que você usou a caneta? Então, me lembro que era uma caneta laranja. E eu tenho memórias muito vívidas desse momento. E aí eu vim subir para fazer. Eu fiz a prova na primeira sala, entrando aqui por essa entrada mais antiga, da frente do colégio. E antes era um portão, tinha uma subidinha. E eu fiz numa das primeiras salas aqui a prova. Me lembro de algumas perguntas da prova. Olha só. Assim, foi um momento que me marcou muito. Foi a Inclusive, primeira eu tenho vez a pergunta aqui para você responder. Não é brincadeira. E aí eu fiz a prova, passou aquele dia. E aí depois, não sei quanto tempo depois, os meus pais sentaram para conversar comigo e me avisaram que eu tinha passado e que eu ia mudar de escola. Que legal. E aí é até engraçado isso, porque o pensamento da criança, eu fico lembrando disso. Aí a minha primeira reação foi chorar pra caramba. Com certeza. Porque eu pensei assim, e os meus amiguinhos, os meus colegas, eu vou ter que me mudar e um lugar diferente, será que vão gostar, sabe? Então a criança, inicialmente foi um choque assim. E essa conversa me traz muitas coisas da responsabilidade dos meus pais comigo de dizer, é um lugar melhor para o teu futuro, para o teu caminho. Então aquele momento mudou bastante a minha vida, assim, é uma memória que eu tenho bem clara do colégio. E aí, enfim, eu cheguei aqui, fui super bem recebido, as coisas foram andando super bem, foi muito boa essa experiência. E é uma memória que quando eu entro aqui eu fico pensando, nossa, a primeira vez que eu vim, nem sabia se ia estudar aqui, estava vindo fazer uma prova que eu nem entendia direito o que era. Dali para frente foram vários anos aqui. Nossa, é muito legal, né? Reviver essas memórias assim e que marcam, né? A gente leva para a vida inteira, molda o nosso caráter, a nossa personalidade e isso a gente traz essa carga assim, né? Então foi muito legal escutar essa história assim, né? Com detalhes, né? Lembrando da cor da caneta, das perguntas. Isso então quer dizer que ficou realmente marcado assim. E aproveitando dessas pessoas que estavam por ali e tal, tem alguém assim especial que você lembra de alguém do colégio, algum professor, algum funcionário, que você acabou já citando aqui, né? Algumas pessoas ali e tal. Quem você lembra assim ou carrega na memória até hoje, assim, Nossa, de pessoas marcantes aqui no colégio? Sim, tem várias pessoas, né? Acho que o primeiro destaque eu acabei fazendo na outra pergunta, né? Que a professora Alzeni nem me deu aula aqui no colégio, ela me deu aula em outra escola, mas ela lecionava aqui. E eu já falei isso para ela pessoalmente, mas é legal falar aqui também, assim, ela mudou a minha vida, né? Porque ela enxergou
uma possibilidade e teve o carinho de ir Sim. atrás. Ela tomou a iniciativa, meus pais nunca saberiam, Ela teve né? um olhar, né, Não sei que pra caminho que teria, então ela é uma professora que me deu aula e mudou a minha vida, né? Então isso é bem especial. Mas aqui eu encontrei muita gente que desde do seu Renê, que ficava na recepção com a gente, e logo que eu cheguei, eu me lembro muito da professora Simone, que era de português, acho que ela está no colégio ainda. Aham. A professora Romana, que era de história. Professora Romana. Eu tenho um presente que ela me deu até Olha hoje. só. Eu não lembro nem até qual série que eu tive aula com ela, porque eu lembro que foi bem no começo. Tive a felicidade de ter alguns professores que eu fui conhecendo no caminho que viraram amigos, que eu encontro hoje na rua. Legal. A gente troca uma ideia, o professor Paulo de matemática, o professor Edson de química, o professor Felipe de geografia, vários professores que assim eu encontro na rua, eu sinto que é um carinho que vai para além da relação professor-aluno. E aí indo para os professores do ensino médio, né, que ajudaram mais na formação de um Gabriel um pouco mais velho. Teve a professora Maristela, que era uma professora de redação que eu me inspirava muito nela, assim, sabe? Eu admirava muito ela. A professora Sandra de espanhol, super amiga, assim, sabe? Me lembro muito. E teve o Tite também, porque física era a minha matéria preferida na escola. E ele ensinava de um jeito que eu achava fantástico, assim, sabe? Então, que legal. Pessoas que eu levo aí... Eu tô esquecendo alguém, com certeza. Não, mas são muitos, né? Eu tive muito carinho com professores. Muitos... mas o pessoal todo também. E aí os funcionários sempre me trataram muito, muito bem. E, enfim, carrego muito, muito comigo. Teve os professores de educação física também, o Cordovan, que me deu aula há muito tempo aqui. E aí fazia basquete, enfim, que também estimulava bastante. A gente vai falar de esporte aí, eu acho que na sequência, mas é isso. Acho que essas pessoas e várias outras marcaram bastante a minha vida, com certeza, no colégio aí. Legal, hein, Gabriel? Nossa, muitas coisas a gente vai lembrando e vai falando, né? Dá vontade de falar de cada um, de todos, enfim. Agora me conta, depois que você saiu do colégio, né? A gente quer saber agora hoje, né? Qual o caminho que você trilhou, qual é a jornada depois disso que você saiu do colégio, o que você está fazendo hoje, qual é a sua profissão, no que você trabalha, enfim, conta Legal. aí. Bom, agora temos que ver quanto tempo temos. Não, eu tô brincando. Mas assim, eu tinha falado... Eu acho que dá para dividir essa resposta em duas fases, assim, que eu vivi, que hoje olhando me parece que foram duas pessoas diferentes que viveram. Olha só. Eu sempre pratiquei muito esporte, né? Eu tava falando aqui, fazia várias atividades extracurriculares. E eu comecei a fazer, fora do colégio, eu comecei a jogar futsal, uma escolinha da cidade, que eu tenho muito carinho pelas pessoas também. Legal. Uma escolinha de futsal. E aí eu comecei a gostar, a viajar com isso. E comecei a direcionar a minha vida muito para isso. E estava muito focado numa coisa só. E aí os meus pais, principalmente minha mãe, na tentativa de me integrar mais com outros núcleos, ela falou, por que você não experimenta a escolinha do Atlético? Que tem o futebol e é no colégio, são com os teus amigos de outros lugares. E eu fiquei um pouco relutante no início, porque eu fazia bastante coisa e eu gostava muito do futsal e queria focar. Mas acabei indo e com certeza isso ia mudar tudo mais pra frente. Bati no microfone aqui. A partir da escolinha do Atlético, eu comecei a viajar com escolinha e tal, legal. E aí teve uma oportunidade que uma escolinha de Curitiba, ou uma seleção das escolinhas de Curitiba, vieram jogar contra a gente aqui, e eu era goleiro. Aí fui... Vocês vão entender por que eu tô entrando nessa parte tão específica. Tô curioso. Aí eu fui super bem nesse jogo, assim, e aquilo deu um estalo, eles me convidaram para ir jogar e fui ter outras oportunidades. Eu fui com as escolinhas do Atlético ainda, coisa de base, viajar para a França para jogar um campeonato. Nossa. E isso deu uma viradinha de chave, assim, na minha vida, totalmente não intencional.
eu não pensava, não tinha aquele sonho de criança, vou ser jogador. Eu era super nerdzinho, queria fazer engenharia aeronáutica, queria, sabe? Meus objetivos eram muito mais... bem específicos. Focados em outras coisas, eu não tinha essa coisa, mas eu gostava muito de fazer e a vida foi direcionando assim. E aí depois que eu voltei da França, eu comecei a fazer alguns testes em alguns clubes. Em 2010, eu estava na metade do primeiro ano do ensino médio, eu passei num teste no Avaí, lá em Florianópolis. Olha eu só. Eu comecei a viajar. E você começou a jogar lá? E aí eu fui para Florianópolis, saí do colégio. No time de base, time profissional, isso, assim? Na categoria de base do time do Avaí. Do Avaí, que legal. Eu tinha 14 para 15 e saí de casa... e experiências novas, e estava vivendo uma coisa completamente fora... Super novo, né? De uma realidade que eu não projetava para mim de pequeno, assim, sabe? Foram acontecendo coisas e eu estava curtindo, meus pais deram super apoio. Com certeza. E o colégio também deu um super apoio. Que legal, olha só. Enfim, esse contato com a escolinha do Atlético aqui no São José, e aí tinha o Juca, que dava aula pra gente, o Jorginho, que era treinador de goleiro. Me proporcionou essa virada de vida. E aí foram 10 anos de... Não, foi mais. Eu fiquei de 2010 a 2012 no Avaí, e aí eu fui pro Fluminense com 16 anos. Sério? Aí você foi pro Rio? Aí eu fui morar no Rio com 16 anos. Com 16 aí me mudei pra Xerém. E aí fiquei jogando no Fluminense 1 ano e meio e fui pro Botafogo. Aí no Botafogo eu fiquei 5 anos. Aí atingi a idade de profissional quando eu tava lá no Botafogo. E aí depois do Botafogo, enfim, quando eu fiz essa transição de categoria de sub-20 para profissional, não tinha espaço. Essa época eu costumo brincar com o pessoal, quem jogava no Botafogo era o Jefferson, que estava na seleção, então era um ídolo. Exatamente. E eu tive várias oportunidades legais de conviver com várias pessoas muito legais por isso. Eu tive felicidades de conhecer pessoas incríveis, tanto aqui quanto em vários ambientes. E aí eu saí do Botafogo e fui pro Boa Vista, onde eu fiquei mais uns 5 anos, até 2020. Meu Deus, olha só que legal. O Boa Vista é um clube lá do Rio, né? Sim. Joga divisões menores, inferiores do Campeonato Brasileiro, mas joga a primeira divisão do Campeonato Carioca. E nesse meio tempo, e aí que vem a divisão, né? Que eu digo que parecem duas vidas completamente diferentes. Nesse meio tempo, eu sempre gostei muito de estudar, assim. Então, enquanto eu jogava, eu fiz curso de inglês, eu lembro que quando eu não tinha idade ainda para fazer faculdade, eu fiz no Rio mesmo uns cursos de... preparação para o vestibular. Eu nem ia fazer vestibular, mas Você mesmo fez, estudou. Eu ia para esses cursos porque eu gostava, eu achava que eu tinha que me preparar para coisas além do esporte, né? E enfim. Aí entrei na faculdade de jornalismo, quando eu tive idade, assim. Mas aí não me encontrei muito no jornalismo, assim. Eu gostava muito de ler, então eu achava que tinha tudo a ver. E aí eu falei, não, era muito parecido com o futebol. Aquilo me deixava meio, sabe? Sim, você queria fazer alguma coisa diferente. Uma coisa da outra. E eu sentia falta das aulas de física. Né? Porque o jornalismo ia para todo outro lado. Exatamente, de lógica e tal. E aí que vem a divisão da segunda vida, porque... logo que eu saí da faculdade de jornalismo, isso foi em 2016, 17, eu comecei a estudar programação. Acompanhava uns podcasts de tecnologia. De pequeno eu já tinha feito curso de computação, de hardware. Eu sempre gostei de computador. A vida é bem diversa. Né? Sim. Eu sempre gostei de computador. E aí eu pensei, quando eu parar de jogar, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Eu preciso de habilidades úteis para minha vida para quando eu parar. E aí comecei a estudar programação e abriu não vou dizer nem uma janela, abriu uma porta nova para um mundo diferente. Que legal. Aí quando veio a pandemia, eu tava naquela assim, vamos voltar, porque todo mundo parou por 2 semanas, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Exatamente. Aí eu já tinha casado, minha esposa morava em Floripa, a gente decidiu
viver em Florianópolis, mesmo eu estando no Rio. Então ela já trabalhava, vivia em Florianópolis. E eu saí do Rio e vim para Florianópolis para passar aquelas primeiras 2 semanas de pandemia. E acabou que aquelas 2 semanas viraram um mês e virou... E foi indo. E foi indo. E aí quando o clube, a Federação Carioca decidiu voltar, o Campeonato Carioca, que eu tava lá, sim. No meio desse campeonato, eu decidi não voltar. E aí, mas naquele momento eu não tava parando de jogar futebol. Eu não queria voltar para aquele clube naquela hora. Tá. Essa foi a decisão, assim, porque a pandemia ainda estava muito alastrada, a gente ainda tinha muita dúvida do que ia acontecer. Todo mundo estava sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer, e também tinham outras insatisfações específicas, e aí eu pensei, eu acho que eu não vou voltar para esse clube agora. E aí... Aí você ficou em Floripa. Eu fiquei em Floripa e... Como é que ia arrumar outro clube no meio da pandemia, né? E aí, de novo, vem as pessoas incríveis aí que eu conheci na jornada. Uma das pessoas que me ajudava com o futebol, tinha uma empresa de design que precisava de programadores. E aí ela falou, eu consigo um estágio para você. E aí eu falei, bom, vamos embora, né? Enquanto eu já estudo isso há alguns anos. Faço por hobby em casa, tô adquirindo essa habilidade. E não tem nenhum clube, vamos ver como é que... Aí você encarou essa. Aí encarei e foi muito natural, assim. Do mesma forma que a entrada no futebol foi de maneira natural, eu não pensava, eu quero ser jogador, tal ano, tal. Foi uma coisa bem natural. Bem fluida da vida, isso também. E aí eu tava em casa, comecei a fazer esse estágio, e aí que eu percebi mesmo que essa é a entrada da segunda vida, que parece outra pessoa. Eu percebi que possivelmente aquele ali era o lugar certo para eu estar naquela hora, sabe? Fazendo aquilo. Me encontrei de uma maneira muito, muito rápida, assim, sabe? As coisas foram dando certo na programação muito mais rápido do que eu achava. E, assim, o futebol... Não teve um dia que eu disse assim, a partir de agora eu não jogo mais. Mas a vida me trouxe para outros caminhos. E hoje eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, programando já. Tive experiências profissionais com essa empresa que era mais focada em design. Depois eu fui trabalhar para empresas que terceirizavam serviços de programação, alocados dentro de outras empresas. E agora me apaixonei de novo porque eu estou trabalhando numa startup. Olha só que legal. E essa dinâmica de construir alguma coisa que auxilia a vida das pessoas é uma coisa que tá me aficionando, assim, que sabe? Tô bem apaixonado com esses projetos e tá sendo muito, muito legal, assim. As coisas aconteceram bem rápido, assim. Às vezes é difícil de pensar, outra vida, outra dinâmica, mas ao mesmo tempo tô muito feliz, muito realizado, então que legal. É isso. Teve que acompanhar toda essa coisa para você digerir, né? Quanta coisa aconteceu e diferente, Exatamente. né? E agora você trabalha em análise de sistemas, é isso? Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas. Desenvolvimento de sistemas. Isso, desenvolvimento de sistemas. Mas que bom, né? E são duas coisas bem distintas, como você falou, e veio nasceu, né? De uma coisa assim, né? Que você veio no colégio e tal, fez a prova e tal. Nasceu de uma coisa assim singular, né? E foi e tá. E hoje em dia abre esse leque enorme, né? Tanto da sua vida, né? Da sua profissão. Então, nossa, a gente quer... Estamos indo para o final, né? Que pena. A gente quer agradecer muito, muito aqui a tua presença, né? Nossa, uma conversa que dá para ficar mais umas 2 horas conversando aqui. Você tem bastante coisa para falar. Vamos ver se a gente marca outra vez, mas muito bom, muito bom. Eu quero deixar aí aberto o microfone se você quiser, por exemplo, dar um conselho para quem já está aqui no colégio, por exemplo, passando essa experiência que você passou, né? Desde de esporte, né? É super forte aqui no colégio, a coisa de bilíngue, esse apoio para os alunos, enfim, tudo, né? O que você passou, que essa experiência também é bem legal, né? Então, o que você poderia deixar de conselho ou não, dica, sugestão, enfim, o que você pode falar aí pra gente? Não, ótimo. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, foi ótimo estar aqui trocando essa ideia com vocês, e é muito isso que você falou. Acho que o colégio me proporcionou
várias coisas que fizeram muita diferença da minha vida para frente. Se eu pudesse deixar um conselho, além do conselho clichê de aproveitem, né? Porque é um período que a gente precisa aproveitar, e eu queria que mais pessoas ainda... Muita gente me falava isso quando eu estava na época do colégio, mas eu queria que mais gente falasse ainda, martelasse que aproveitem, porque essa fase é muito especial e você vai levar lembranças dela para toda a tua vida. Mas acho que focando num conselho diferente, acho que tenham curiosidade e sejam inquietos, sabe? Se você ainda não achou o que te deixa curioso e inquieto, procure melhor, porque... É uma questão de estar interessado, sabe? Quando você está interessado, e o interesse surge de várias formas inesperadas, eu acho, porque você pode achar algum assunto chato e olhar ele de outro ângulo e ver que tem uma conexão com você. Exato. Então, acho que é isso, sejam curiosos e inquietos sobre os assuntos, porque a curiosidade traz muitas coisas boas. Enfim, acho que é isso. Agradecer o colégio mais uma vez, que me deu essa oportunidade de desenvolver vidas diferentes dentro de uma só, com habilidades que eu trouxe aqui, com pessoas super especiais. Tem gente aqui na minha frente super incrível, eu não posso ignorar isso, gente. Pessoas que eu convivi aqui, os professores chegaram aqui. E é muito especial estar revivendo esse período de colégio aqui, que me proporcionou várias coisas boas, e só tenho a agradecer o convite. Muito obrigado. Legal. Então, gente, ficou aqui registrado Gabriel Reichard Gueiros, uma super entrevista, uma coisa que não dá vontade de parar. A gente queria continuar pelo menos mais umas 2 horas aqui. Mas muito obrigado. Foi incrível essa conversa. A gente fique ligado para a gente continuar, para vocês verem aonde está o Fera. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela participação, compartilhando com vocês esse momento incrível. E até a próxima com vocês lá no Onde Está o Fera. Valeu!